Moro. Sérgio Moro, super ministro de tudo. De tudo, né? Eu até brinco que tem o Gopapag, que é o governo paralelo do Paulo Guedes, e tem o Gopacermo, que é o governo paralelo do Sérgio Moro, né? Tanto poder como nenhum outro humano teve. Olha, Bolsonaro, toma cuidado, hein? Não, nós vamos analisar tudo. E é engraçado porque as redes bolsonaristas, que me adoram, não sei, eles têm uma incompatibilidade com o liberalismo, com o pensamento de direita liberal. Enfim, fazer o quê? Hoje está assim, aê, Reinaldo Azevedo. Aí, Reinaldo Azevedo o quê? Como, aliás, milhares de mensagens que eu recebi hoje, inclusive de muitos colegas jornalistas, dizendo, nossa, não é que você estava certo? Ele tinha um projeto político, mas quem não sabia? Quer dizer, muita gente não sabia. Eu sabia. E outros, uns 2 ou 3 mais. Era um projeto político. Um projeto político que se consuma agora. Né? Mas nós vamos tratar disso com cuidado, com cuidado, que eu digo no detalhe, né? E com cuidado intelectual também. Vamos aqui às informações e eu vou comentando e depois faço uma leitura geral da coisa toda. Moro diz sim, segundo Bolsonaro, não sei se a frase está aqui, com o entusiasmo de um jovem estudante, ou algo assim, de um jovem formando, né? É compreensível o deslumbramento do juiz, né? Vamos lá. A principal notícia do dia, né? O juiz Sérgio Moro afirmou que aceitou, então, ser ministro da Justiça a partir de janeiro e promete uma forte agenda anticorrupção e contra o crime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos. Ele se reuniu hoje com o presidente eleito Jair Bolsonaro no Rio, encontro no qual recebeu oficialmente o convite. Moro divulgou uma nota dizendo que aceitou o pedido com certo pesar, porque terá de abandonar 22 anos de magistratura. Para o juiz, na prática, a ida para o Ministério da Justiça significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. Sérgio Moro elogiou os magistrados que vão dar seguimento à Operação Lava Jato. Na nota, ele escreve que, abre aspas, de todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, fecha aspas, deve se afastar logo de novas audiências e prometeu dar uma entrevista coletiva na semana que vem para fornecer mais detalhes. Olha aqui. Quando ele diz, para o juiz, na prática, a ida para o Ministério da Justiça significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção. O problema aqui, para quem se interessa pela divisão entre poderes... Bom, antes disso, deixa eu dizer uma coisa, de saída. Sim, o Jair Bolsonaro marca um golaço para o governo dele, para a reputação do governo dele. Tá ok, pessoal? É um gol. Né? Ele pega aquele que é o principal símbolo do combate à corrupção no país e põe no governo, concentrando poderes nessa área como nenhum outro brasileiro concentrou em tempo nenhum. Nem no SNI da ditadura. É bom que fique claro. Então ele vai ter o Ministério da Justiça e significa que a Polícia Federal está subordinada a ele. Embora a Polícia Federal tenha autonomia funcional, né, dentro da sua rotina de trabalho, está subordinada ao Ministério da Justiça, vai ficar subordinada ao Ministério da Justiça, porque desaparece o Ministério da Segurança. O Ministério da Segurança está sendo incorporado ao Ministério da Justiça. Então aquela divisão não tem mais. Então ele passa a ter as funções originais do Ministério da Justiça, que é basicamente ser um representante do Executivo junto aos outros poderes na esfera, digamos, legal. Isso é o que faz o ministro da Justiça. Né? É um interlocutor com o Parlamento, é um interlocutor com o Judiciário nas questões que digam respeito à esfera legal, em todas as áreas, incluindo o combate ao crime. Passa a ter o comando da Polícia Federal, passa a ter o comando da Controladoria da União, Geral da União, e passa a ter o comando do COAF, né? Que é um órgão de investigação de operações financeiras, hoje subordinado ao Ministério da Fazenda.
Então não há, como eu posso resumir? Não há vida privada no Brasil, incluindo as dos membros dos 3 poderes, que esteja fora do alcance de Sérgio Moro. Uma das máximas da tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, é que eles são harmônicos e independentes. Então, o judiciário atua com independência em relação ao poder executivo e ao poder legislativo. Agora, ele não pode atuar de modo a invadir competências desses poderes. A Lava Jato nasce de uma força-tarefa, nasce de uma primeira operação ali, para pegar doleiros, não sei o quê, cria-se uma força-tarefa, envolvendo o Ministério Público, que a rigor não pertence a nenhum dos outros poderes da República, né? Ele se chama independente, se junta a uma fatia do Judiciário e você tem então a tal da força-tarefa. Ao longo de sua trajetória, a força-tarefa ignorou procedimentos legais com uma frequência assombrosa. Mas note, e, atenção, com o beneplácito da imprensa, que a imprensa foi reverente a esse espírito. Um pouco como quer o Witzel, governador eleito do Rio. Nós tínhamos atiradores de elite para pegar criminosos do colarinho branco. E você atirava à distância sem respeitar o ordenamento legal. Então, houve um abuso, óbvio, de prisões preventivas, que não respeitaram o artigo 312 do Código de Processo Penal, envolvendo tanto político quanto empresários. Né? Usou-se de maneira desbragada a prisão para obter delações premiadas. Há uma contabilidade burra que se faz aí, que a maioria das delações foi feita de pessoas soltas. A maioria das delações irrelevantes. A maioria das delações relevantes foi feita, a esmagadora maioria, com pessoas presas sem prazo. Houve a divulgação ilegal do grampo, da conversa de Dilma com Lula lá atrás. Houve a condução coercitiva do Lula, absolutamente desnecessária. Há um grande debate que já não é só brasileiro sobre a condenação do Lula e a forma como se deu. Todo mundo conhece a minha posição. E tudo isso teve efeito político, óbvio. A própria disputa do segundo turno, eu já disse aqui, entre o PT e o Bolsonaro foi obra da Lava Jato. A Lava Jato destruiu toda a classe política. Gente que merecia, gente que não merecia. Não é? De um lado armou-se a resistência petista e do outro apareceu, nesse vácuo do nada presta, o Bolsonaro com o discurso conhecido. O que eu tenho a dizer a respeito, e vamos ver, em primeiro lugar, eu me dou os parabéns porque acertei. Ninguém te dá não, um monte de gente está dando. Eu sempre disse que era um projeto político. O projeto político está aí agora, escancarado, evidente. Que o Bolsonaro tenha marcado um golaço, marcou. Em vários sentidos. Primeiro que ele já organiza, digamos, a fila da sua sucessão. Esse é o primeiro elemento importante a ser destacado. Quem vai suceder Bolsonaro? Em as coisas dando mais ou menos certo, vai ser o Sérgio Moro. Que sempre negou que tivesse um objetivo político, que tivesse uma ambição política. E aí, por favor, não sejamos ingênuos, não nesse grau de ingenuidade, de achar assim, mas gente, ele só quer combater a corrupção. Bom, se ele só quer combater a corrupção, ele pode ficar onde ele está, que ele está com bastante poder.
Ele tem 46 anos, ele é jovem, ele pode esperar para a ascensão da sua carreira. Não é? Então, não, ele não quer apenas combater a corrupção. Ele se torna um maior beneficiário. Ele e o Bolsonaro são, ou na ordem, o Bolsonaro e ele são os dois maiores beneficiários da Lava Jato. Só que tem uma diferença. E aí é a favor do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez a Lava Jato. Mas o Sérgio Moro, sim. Né? Há uma certa estupefação nos meios jurídicos, porque é claro que isso joga uma sombra de suspeição sobre a Lava Jato. Como ignorar que foi o Sérgio Moro que tirou o principal concorrente do Jair Bolsonaro da disputa? Isso não é porque eu quero, é um fato. Ah, mas foi merecido. Não, não estou entrando no mérito. Por isso mesmo, para que não pese suspeição nenhuma, juiz tem que ser juiz, não tem de ser político e de se comportar de maneira política. Com muita serenidade estou dizendo isso. Não sei quais serão os desdobramentos. Precisamos ficar atentos. Um juiz com um perfil do Moro que assume todos esses superpoderes, abre uma vereda, cria uma sede de operações espetaculares. E as operações espetaculares mistura justiça com injustiça. Ele diz, vai seguir, como é que é? Está aqui, hoje, oficialmente, convite, dizendo que vai respeitar o Estado de Direito, tá, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos. Não é preciso muita pesquisa para saber que a Lava Jato se fez muitas vezes contra essas coisas todas. Mas ainda assim, formalmente, era uma operação envolvendo o Ministério Público e Poder Judiciário. Um órgão independente dos três poderes e um poder com independência. A partir de agora, obviamente, a Lava Jato passa a ser uma operação de governo. Não adianta negar. Quem é o maior arquivo da Lava Jato? Quem é que guarda os maiores arcanos da Lava Jato? Não é o Sérgio Moro? Uhum. E aliados do Sérgio Moro? É interessante que a Lava Jato se torne uma operação de governo? Bom, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Do ponto de vista formal, e direito é forma, do ponto de vista da independência dos poderes, do ponto de vista da sanidade do processo jurídico, a resposta, obviamente, é não. Agora, basta pegar o que eu escrevi, e não é nos últimos 2 anos, não, nos últimos quase 4. Eu absolutamente não estou surpreso. No 3º ou 4º mês da Lava Jato, eu escrevi uma coluna na Folha dizendo: há coisas estranhas acontecendo, há um excesso de protagonismo do juiz, e a democracia é um regime que não se ajoelha aos pés de homens, mas assim aos pés das leis. Em países sérios e razoáveis, abrir-se-ia uma vereda para contestar, né, a legalidade dos atos do Sérgio Moro. Até porque houve um episódio aí que realmente torna a coisa um pouco grave. Ah, tá dizendo que vai dar errado? Não, não estou dizendo que vai dar errado, não sei se vai dar errado ou não. Depende. Depende.
Depende. Nós estamos abrindo uma demanda para oferecer, para continuar a oferecer todo dia carne fresca no mercado do combate à corrupção? Teremos um Supremo vigilante o bastante para coibir certos abusos? No curso da Lava Jato, o Supremo titubeou, mais de uma vez. É claro que a gente está diante de uma situação que precisa ser avaliada com o devido cuidado, e é cuidado que eu quero ter. O que eu estou apontando é que formalmente essas coisas não combinam. Eu sei que eu estou falando isso, eu estou indo contra uma maré gigantesca, mas eu não posso fazer nada, é o trabalho que eu tenho de fazer, eu tenho que atuar de acordo com aquilo que eu entendo ser as regras do jogo da democracia, é o que eu sei fazer, né? Eu lembro nessas horas até uma coisa do futebol, Coutinho. Que idade você tinha em 82? Você já tinha nascido? 4 anos. 4 anos, então você não lembra. Orlando Duarte, analista de futebol, sofisticado e tal. Sim. Ele pegava a seleção do Tele e dizia, vai dar ruim. Essa seleção só sabe atacar, não sabe se defender. Essa seleção vai muito para frente e demora para voltar. Há um excesso de alegria e de futebol bonito e há uma certa falta de responsabilidade. Não que fossem jogadores da firula, não era a turma da firula, né? De ficar fazendo embaixadinha, mas era... E era bonito ver aquela gente para frente, né? E ele disse, a gente vai perder a Copa, hein? E Orlando Duarte virou um anátema durante um tempo. Até a gente perder a Copa. Mas também aí as pessoas não vão reconhecer, né? Falar, bem que Orlando Duarte avisou. Desculpa, a primeira etapa, para mim, do ponto de vista intelectual, e há contratempos de toda a natureza junto com isso. Né? De toda a natureza. Agora, do ponto de vista intelectual, eu me sinto absolutamente recompensado. Como se vê, eu não estava doido. Era um projeto político. E o Bolsonaro chegou, o Sérgio Moro chegou lá. Em muitos aspectos, o Sérgio Moro terá mais... Atenção, do ponto de vista formal, não. Do ponto de vista legal, não. Do ponto de vista da quantidade de informações que vai reunir, o Sérgio Moro tem mais poder, vai passar a ter mais poder do que o próprio Bolsonaro. Porque acreditem, junto com isso também chega uma sede de independência dos órgãos que estarão sob Sérgio Moro. Ele vai tentar unificar, mas esses órgãos vão tentar demonstrar sua independência. E quando ele diz que vai consolidar os avanços contra o crime e a corrupção, acho que isso denota claramente que havia um contínuo, havia um projeto. Até porque, veja só, sem ele lá não se consolidaria? Que história é essa? Só se consolida com ele? Será que ninguém conseguiria, no âmbito do governo, levar adiante esse trabalho? Tem de ser ele sair do judiciário para ir para lá? E durante um tempo, houve dupla militância, né? O que está começando a ficar comum no país. Nós já vimos isso acontecer com o procurador, fica de procurador e fica de negociador de acordo, de leniência. Durante um tempo ele foi juiz. E aí eu acho engraçado que a turma sempre dizendo, tá preocupado, por que eu estaria?
Preocupado com o negócio de Sérgio Moro, tá lá por quê? Não devo nada. A menos que comecem a inventar coisas. Não sei. Acho que não. Agora sim, eu sei que ter uma posição como essa hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. Foi muito difícil também quando o PT parecia mais eterno que os diamantes. Talvez um pouco menos difícil, mas foi difícil. E as críticas eram as mesmas, aí vindas da esquerda. De qualquer modo, menos violentas, é bom que se diga. Para ser justo, estou sendo justo. Menos violentas. Né? Do que hoje. Mas também tinha, é isso, não quer... Um colunista petista uma vez falou assim, tinha 4%, 6% que dizia que o governo Lula era ruim ou péssimo, ele disse, devem ser todos eleitores do Reinaldo Azevedo. Que essa mania de demonizar pessoas, como se o trabalho da imprensa não fosse fazer análise crítica. Sim, queridos, vou fazer, onde quer que eu esteja. Não há a menor chance de eu condescender com isso. Isso o que? Com esta mistura, para usar uma imagem judaica da Torá, com essa mistura de carne e leite. Né? Não se cozinha a carne do filho no leite da mãe. Ou seja, as coisas que não se misturam, não se misturam. E não podem ser misturadas. E elas estão se misturando. Ou o Sérgio Moro, estando no governo, não continuará a ser a grande autoridade da Lava Jato. Só que agora a Lava Jato não está mais a serviço apenas do combate à corrupção. Ela está a serviço também de um projeto de poder que inclui o próprio Sérgio Moro. O Bolsonaro, desde sempre, e o Sérgio Moro. Sim, a história é dinâmica, pode dar certo, pode não dar, as coisas, a convivência para ser pacífica pode não ser. Tudo mais constante, obviamente, há só um candidato à sucessão do Bolsonaro. Nesse grupo, é o Sérgio Moro. Daqui a 4, daqui a 8 anos, daqui a 800, não sei. Vamos ver como as coisas avançam. E acho que sobra uma lição também, ainda escreverei mais detidamente a respeito, para a imprensa brasileira. Amanhã, na minha coluna da Folha, eu estou dizendo o seguinte, eu nunca delego a pessoas ou a entes o direito de se apropriar das leis como lhes dá na telha, porque, evidentemente, a partir daí, você está entrando na fila. Tem gente que vibra com guilhotina, porque acha que a guilhotina só pega pescoço dos outros, ou cabeça dos outros. Obviamente, eu torço para que as coisas deem certo, eu torço para que o Sérgio Moro se mantenha nos limites da legalidade, eu torço para que não haja interpretações criativas da lei, que é uma coisa que está bastante em curso. Eu torço para que o Supremo fique vigilante enquanto puder. E eu torço para que a Lava Jato mantenha a sua independência. Ou ganhe independência. Melhor ainda. Mas não sou eu se não disser tudo. Sim, estou cético a respeito disso. E vamos continuar a tratar desse assunto ainda. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.